Você já teve a sensação de que algo invisível estava tentando dizer alguma coisa, mas ninguém mais parecia ouvir? Às vezes, o que parece apenas um choro de bebê carrega um pedido de socorro que vem de outro lugar, de um passado esquecido. Nesta história, uma babá se vê presa em noites intermináveis, onde o som do choro de uma criança ecoa como um mistério que o tempo se recusa a apagar. Nenhuma canção de ninar, nenhum abraço ou remédio parecia acalmar o pequeno. O relógio marcava sempre o mesmo horário quando o choro começava, e a cada madrugada o desespero crescia. O que ela não imaginava era que aquele quarto guardava mais do que um bebê. Guardava uma lembrança viva, uma presença silenciosa que esperava ser descoberta. Enquanto todos achavam que era apenas uma fase, o instinto da babá dizia o contrário. Havia algo ali pedindo para ser visto. Algo que o amor seria o único capaz de revelar. E é nesse instante que tudo começa a mudar. Quando uma simples noite se transforma no início de uma verdade que vai muito além do que os olhos podem enxergar. Se essa história já te fez arrepiar só de imaginar o que pode estar por trás desse mistério, então você vai querer acompanhar até o fim, porque o que essa babá encontrou debaixo do berço muda tudo. Antes de continuar, aproveita e deixa o seu like, porque é ele que faz histórias como essa chegarem a mais pessoas que precisam sentir algo verdadeiro, algo que toca lá dentro da alma. E me conta aqui nos comentários, você acredita que certas lembranças podem ficar presas em um lugar, esperando alguém com o coração puro o suficiente para libertá-las? Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal agora mesmo, porque todos os dias eu trago histórias reais, cheias de emoção, fé, amor e mistérios que fazem a gente repensar a vida. Histórias que lembram que nada acontece por acaso e que o destino sempre encontra um jeito de revelar a verdade no tempo certo. Agora, segura firme, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Era uma casa bonita, cercada por jardins e o som suave do vento batendo nas cortinas do quarto do bebê. Mas, todas as noites, algo quebrava o silêncio. O choro insistente, quase desesperado, de um menino que parecia sentir algo que ninguém mais via. A mãe, exausta e preocupada, já havia tentado de tudo. Médicos, terapias, músicas, até benzedeiras, mas nada fazia aquele pequeno se acalmar. Foi então que ela decidiu contratar uma nova babá, uma mulher simples, com um olhar sereno e uma presença que transmitia paz. Desde o primeiro dia, ela sentiu que aquele quarto guardava algo estranho, como se o ar ficasse mais pesado quando o sol se punha. E numa madrugada fria, depois de mais 1 hora tentando acalmar o bebê, ela percebeu que o choro não era de dor, era de medo. Movida por uma intuição inexplicável, ela se ajoelhou ao lado do berço e algo brilhou sob a penumbra do colchão. Uma pequena ponta de papel escondida sob a madeira. O coração dela disparou. Era uma fotografia antiga e a imagem que viu ali mudaria tudo para sempre. As mãos da babá tremiam quando ela puxou a foto para fora. A luz fraca do abajur iluminou o rosto de um casal sorridente com um bebê nos braços. O mesmo bebê que agora dormia inquieto no berço à sua frente. Mas havia algo profundamente perturbador naquela imagem. Atrás deles, uma mulher de olhar triste, quase apagada pela sombra, parecia observar a cena com uma expressão de dor e saudade. A babá franziu o senho. Nunca tinha visto aquela mulher antes, e algo dentro dela dizia que aquela presença não era apenas parte do passado. Quando a mãe entrou no quarto, ela congelou ao ver a foto nas mãos da funcionária. O rosto dela empalideceu instantaneamente e os olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de conseguir falar. A babá, sem entender, perguntou quem era aquela mulher. O silêncio da mãe foi ensurdecedor e o bebê
como se sentisse o peso do momento, começou a chorar outra vez, ainda mais alto, como se chamasse por alguém que só ele conseguia sentir. A mãe se sentou na beira da cama, visivelmente abalada, com as mãos trêmulas e o olhar perdido na foto. Depois de alguns segundos de silêncio, ela finalmente respirou fundo e revelou que aquela mulher era sua irmã, falecida há pouco mais de um ano em um acidente que ninguém conseguia esquecer. O detalhe mais estranho era que ela jamais havia mostrado aquela fotografia a ninguém. A babá ficou sem entender como uma foto assim poderia estar escondida debaixo do berço do bebê, e muito menos porque ele reagia tanto à presença dela. A mãe tentou justificar, dizendo que talvez fosse apenas uma coincidência, mas a expressão em seu rosto denunciava que ela não acreditava totalmente nisso. Enquanto falava, o bebê parou de chorar e olhou fixamente para a foto, com os olhos marejados, como se reconhecesse alguém ali. Nesse instante, um arrepio percorreu o corpo da babá. Ela sentiu que havia algo espiritual naquele ambiente, algo que pedia para ser compreendido, não ignorado. Naquela mesma noite, a babá não conseguiu dormir. Algo dentro dela pulsava, como se aquela fotografia tivesse despertado uma energia esquecida dentro daquela casa. Quando o relógio marcou 3 da manhã, o som do choro recomeçou, suave no início, mas logo crescendo em desespero. Ela correu até o quarto e viu o bebê sentado no berço, olhando fixamente para o canto da parede, onde o reflexo da luz parecia formar uma silhueta. "Tá tudo bem, meu amor", sussurrou ela, tentando acalmá-lo, mas sentia os pelos dos braços se arrepiarem. O ar parecia mais frio, mais denso. Então, de repente, o choro cessou. O bebê levantou o braço, apontando para a sombra. A babá, hesitante, deu um passo à frente e sentiu uma brisa suave roçar seu rosto, como se alguém tivesse passado por ela. E naquele instante, algo caiu do berço. A fotografia. Mas agora havia uma diferença. Uma mancha escura, como uma lágrima, escorria exatamente sobre o rosto da mulher da sombra. No dia seguinte, a babá tentou agir normalmente, mas a imagem da noite anterior não saía de sua cabeça. Ela decidiu conversar com a mãe, que ainda parecia abalada. Quando mencionou a mancha na fotografia, o semblante da mulher mudou. Seus olhos se encheram de medo, como se finalmente algo que ela evitava encarar tivesse vindo à tona. Foi então que, com a voz embargada, ela revelou algo que nunca havia contado a ninguém. Antes de falecer, sua irmã costumava visitar o bebê todas as noites. Era ela quem o ninava, quem o fazia dormir. Os dois tinham uma conexão inexplicável. Depois do acidente, o bebê adoeceu, perdeu o sono e nunca mais dormiu tranquilo. A babá ouviu tudo em silêncio, sentindo um arrepio profundo. Era como se aquela mulher, mesmo depois da morte, ainda estivesse ali tentando proteger o sobrinho, sem conseguir descansar. O que parecia um mistério assustador começava a se transformar em um pedido silencioso por amor e despedida. Movida pela emoção e por um instinto que ela mesma não compreendia, a babá decidiu fazer algo diferente naquela noite. Esperou o bebê adormecer e, com cuidado, colocou a fotografia sobre o criado mudo, ao lado do berço. A luz suave do abajur iluminava o quarto com um tom acolhedor, e o silêncio parecia mais leve, quase sereno. Ela começou a cantar uma canção de ninar, e por um breve instante sentiu o ar ao seu redor se transformar, como se uma presença doce e familiar se fizesse sentir. O bebê se remexeu, mas não chorou. Um sorriso delicado surgiu em seu rostinho adormecido, e a babá jurava ter ouvido um suspiro vindo do canto do quarto, como o de uma mãe que finalmente vê seu filho descansar em paz. Naquele momento, algo invisível parecia se despedir, e um sentimento de calma preencheu o ambiente, como se um ciclo estivesse prestes a se encerrar. Na manhã seguinte, quando a mãe entrou no quarto,
Encontrou a babá sentada ao lado do berço, segurando a fotografia com um olhar de ternura e espanto. O bebê dormia profundamente. Pela primeira vez em meses, um sono tranquilo, sem lágrimas, sem sobressaltos. A mãe, emocionada, levou a mão à boca, tentando conter o choro. Ele dormiu a noite inteira? Perguntou sem acreditar. A babá assentiu com um leve sorriso e respondeu: acho que ela veio se despedir. A mulher se aproximou da foto, observando-a atentamente, e percebeu que a mancha escura havia desaparecido. No lugar dela, a imagem parecia mais viva, como se tivesse sido restaurada pela própria emoção daquela noite. A mãe abraçou o bebê com força, enquanto lágrimas caíam silenciosas. Naquele abraço havia algo mais do que gratidão. Era reconexão, cura e o início de uma paz que o tempo havia levado embora. Durante o café da manhã, o clima na casa era diferente. Leve, sereno, como se uma energia boa tivesse tomado conta de cada canto. O bebê continuava sorridente, brincando com as mãos, enquanto a mãe observava em silêncio, tentando entender o que realmente havia acontecido. A babá, por sua vez, não comentava muito. Havia algo de sagrado naquele momento, algo que não precisava ser explicado com palavras. À tarde, enquanto organizava o quarto, ela percebeu que o perfume de flores havia preenchido o ar, o mesmo cheiro que sentira na noite anterior. Sobre o berço, a fotografia agora parecia irradiar luz. A babá tocou delicadamente a borda do retrato e sentiu um calor suave na ponta dos dedos. Era como se aquele lar tivesse sido purificado, como se o amor, que nem mesmo a morte consegue apagar, tivesse encontrado um jeito de permanecer. A paz que todos buscavam finalmente parecia ter voltado. Nos dias seguintes, o bebê continuou dormindo em paz, e a casa, antes marcada por noites de angústia, se encheu de risadas e leveza. A mãe, sentindo-se mais serena, decidiu guardar a fotografia em uma moldura especial e colocá-la no quarto do filho. Não mais escondida, mas como um símbolo de amor eterno. A babá, emocionada, percebeu que aquele trabalho havia sido mais do que um emprego. Tinha sido uma missão. Ela havia sido escolhida para presenciar algo divino, um reencontro entre o visível e o invisível. E à medida que os dias passavam, o bebê parecia crescer mais forte, mais feliz, como se uma bênção o acompanhasse. À noite, quando a babá se despedia, às vezes sentia uma brisa suave tocar seu rosto e o abajur piscava levemente. Ela sorria, sabendo que aquela presença nunca foi de medo. Era amor. O tipo de amor que atravessa o tempo, o destino e até a morte. Meses depois, o bebê deu seus primeiros passos e a casa vibrou com alegria. A mãe, com os olhos marejados, olhou para o retrato na parede e sussurrou um obrigada, cheio de emoção. A babá, observando de longe, entendeu que aquela história nunca seria esquecida, porque o que aconteceu ali não foi apenas um mistério resolvido, mas uma lição sobre o poder do amor que permanece. O bebê, agora mais forte, caminhou até o berço e estendeu a mãozinha para a foto, como se quisesse tocar quem um dia o embalou nas madrugadas. A mãe o pegou no colo e, com a voz trêmula, disse: ela sempre vai cuidar de você. Do lado de fora, uma brisa leve atravessou a janela, trazendo o perfume de flores que parecia selar aquele ciclo. E no silêncio daquele instante, todos sentiram. Algumas presenças não partem, apenas mudam de forma. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. E talvez, assim como essa mãe e essa babá, você também acredite que o amor é mais forte do que qualquer distância, até mesmo a da vida. Então, se essa mensagem falou com o seu coração, comente aqui embaixo. O amor nunca morre. Quero ver quantas pessoas ainda acreditam na força que une almas, mesmo quando o mundo tenta separar.
Deixe o seu like agora. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam histórias que despertam fé, esperança e emoção. E se você sentiu algo diferente assistindo a esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui cada história tem o poder de tocar, curar e transformar. E não saia ainda. O próximo vídeo já está aqui na tela esperando por você. Ele traz outra história real, profunda e emocionante, que vai te fazer acreditar novamente no poder do destino. Então clica agora e continue sentindo com a gente, porque o amor, quando é verdadeiro, nunca tem um fim.